Eu penso que a liderança dentro de um negócio é todo mundo no mesmo barco, remando para chegar para o mesmo caminho. Eu digo assim, é uma parceria. Olha, nós vamos resolver isso, nós estamos fazendo isso, e as pessoas que estão contigo, elas precisam entender como tu pensa e onde tu quer chegar. Precisam também se apaixonar pela transformação que a gente gera. Então, isso faz com que elas, inclusive, busquem o conhecimento necessário. Então, elas têm acesso total. A gente troca muito conhecimento, assim. Então, eu acho que a liderança no negócio, para mim, é todo mundo remando para um lugar, juntas. Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt, CEO da 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. E o nosso podcast, o 981cast, ele aborda 3 grandes pilares, que é a parte de gestão, de clínicas, de negócios de saúde, de marketing em saúde e de experiência do paciente. Todos os nossos episódios você encontra eles na íntegra, tanto no YouTube quanto no Spotify. No YouTube é bem fácil de nos achar. Você encontra lá colocando @981, 981 por extenso, não é numeral. E também no Spotify estamos como 981cast Negócios em Saúde. Além disso, os principais cortes vocês encontram nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no TikTok, no LinkedIn. E a gente está sempre postando conteúdos muito relevantes para vocês curtirem e acessarem o melhor desses 3 pilares. E hoje eu estou aqui com uma convidada onde a gente vai falar sobre mentalidade, sobre pensamento, sobre crescimento, com uma convidada que é muito especial e com alguém que na verdade eu já queria que estivesse há algum tempo aqui nessa mesa do podcast. Marcela Chu, seja muito bem-vinda ao 981cast. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder contribuir com o teu público e tenho certeza que vai ser muito especial. Muito obrigada. Vai ser sim, com certeza. E deixa eu apresentar para vocês então a Marcela. Para quem não conhece, a Marcela ela é CEO da MSA Studio, ela é líder do movimento MSA, ela é mentora de empresárias, ela tem mais de 10 anos na área de estética aí e tem mais de 300 alunas. Bom, Marcela, eu quero que além dessa apresentação oficial aí, eu quero que agora tu também te apresente. Quem tu é, né? Quem é a Marcela para os nossos espectadores aí que gostam tanto de entender e que têm tanta vontade de aprender sobre negócios? Ai, muito obrigada. Eu, então, sou proprietária da MSA Studio, como tu disseste, que é o nosso templo de beleza, que a gente fala, que deixa as mulheres mais bonitas, especializado em tratamentos de sobrancelhas, e do movimento MSA, que é um movimento que eu criei para empresárias, empreendedoras da área da estética e da beleza. E pretendemos mudar aí a área e elevar esse potencial dessas mulheres que trabalham na beleza. Que tem muito potencial e que tem muito a ser feito, né? Muito. Nossa. Bom, Marcela, eu quero te desejar boas-vindas ao 981cast. Eu quero te dizer que eu tenho certeza que esse vai ser um episódio muito rico para vocês que estão nos acompanhando aqui. E quem nos já acompanha já há mais tempo sabe que todos os episódios são uma oportunidade que a gente tem de aprender, de estar escutando alguém que já tem experiência no mercado. Tenho muitas perguntas aí para te fazer ao longo desse podcast. Mas para a gente começar, a gente precisa começar pelo começo, né? Sim. Que é entendendo a tua história, entendendo o teu caminho. Então, essa Marcela, lá de antigamente para Marcela de hoje, do dia de hoje, né? Como é que foi esse caminho? Conta para nós de uma forma resumida, o que tu pode contar para nós. Quem era, né? O que aconteceu ao longo desse processo até chegarmos no dia de hoje? Conta aí. Tá. Bom, assim, Ingrid, eu me formei no colégio em 2011, com 17 anos. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu entrei na administração, então, assim, de forma que eu vou fazer uma faculdade, eu quero começar, queria continuar estudando e encontrar o meu caminho, começar a trabalhar. E eu não sabia exatamente aquilo que eu gostava. Eu gostava muito de pessoas, de contato, mas pensei em medicina, pensava em várias áreas assim, mas nunca era aquela exatamente. E fiz poucos semestres de administração. Na verdade, não, de início, assim, não gostei, porque eu tinha eu olhava aqueles resumos de
cálculos, eu nunca gostei dessa área exata, essa parte exata. E eu dizia, não, isso aqui a gente coloca no computador hoje e eu não quero fazer isso. E fiquei mais ou menos um meio ano parada, assim, pensando. E meu pai disse um dia, Marcela, tem estética. E eu comecei a olhar mais sobre a faculdade e gostei. E entrei. E logo no primeiro semestre eu tive a certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Eu tinha certeza de que era o meu caminho. Eu gostei muito, assim, porque a gente tinha muita parte prática, mas naquela época as pessoas não sabiam muito o que era estética. Não, isso foi 2012, então. 2012, quando eu entrei e me formei em 2015. Mas um ano antes de me formar, como eu já tinha uma competência ali mais técnica, eu queria colocar a mão na massa, eu queria começar a trabalhar. E então, comecei a buscar alguns locais, entreguei alguns currículos aqui em Santa Cruz, mas sem sucesso, até que um dia eu vi um cartaz lá na faculdade mesmo, interessadas em trabalhar na área da estética, em julho de 2014. E aí, em agosto, comecei então em um salão de beleza, com 0 clientes, 0 influência na área também. Então, meu pai me ajudou a comprar uma maca, a comprar alguns produtos, então fazia massagem, fazia procedimentos de cílios, tudo muito pequeno naquela época, muito arcaico, assim, né? Diferente de hoje. Então, comecei Era no começo, né? Bem no começo, assim, não tinha ideia, a gente já atendia pacientes na faculdade, mas não sabia o que era empreender, comecei do zero mesmo. E tinha alguém já da tua família que trabalha ou trabalhava com a parte de estética? Não, a minha mãe é professora, hoje aposentada, e meu pai é empresário. Então, eu comecei ali fazendo os procedimentos e fazendo de tudo um pouco, eu comecei a perceber que as clientes voltavam, indicavam, e em questão de mais ou menos 2 anos, eu comecei a ter a agenda, eu passei a lotar a minha agenda de procedimentos de sobrancelhas. Eu fazia em torno de 25 a 30 design por dia. Nossa. Não tinha tempo. Nem respirava. Nem respirava. Porque eu comecei a perceber, nossa, mas como assim, né? Como que... E eu comecei a gostar disso, sabe? E cada vez mais me especializar nessa área. Nessa parte da sobrancelha. Eu fiquei 3 anos e meio nesse salão de beleza. Então, no final, eu já estava fazendo cursos de micropigmentação, cursos segmentados naquilo que eu gostava. Já tinha deixado de lado maquiagem. Então, comecei a deixar de lado, já nessa época, algumas coisas para focar nas sobrancelhas, que era aquilo que eu estava gostando. Começou a focar? Desculpa, Marcela. Que ano que tu começou a focar? Foi 2014, eu comecei no salão, 16, por aí eu fiz o primeiro, 16 para 17 fiz o primeiro curso de micro. E aí, então, uma cliente me convidou, isso 3 anos e meio depois de eu ter iniciado no salão, para atender alugar uma sala dentro de uma clínica que ela tinha montado, que era ali no centro. E no começo, quando ela logo me convidou, eu falei, não, capaz, imagina, time que tá ganhando, né? Eu tava ali, nossa, era tudo que eu queria, né? Foco na satisfação ali do cliente, e eu tava com a agenda mais cheia, e por que eu ia sair dali? Sim. Perfeito, passou em torno de 30 dias, e é como se alguém tivesse me cutucado, assim, ó. Marcela, vai lá dar uma olhada, vai nessa sala, liga pra ela. E eu entrei em contato, e no mesmo dia... Com essa mesma pessoa. Com essa minha cliente, que tinha aberto essa clínica. Entrei em contato com ela e fui no mesmo dia lá olhar. Quando eu entrei, isso já tinha passado 30 dias. Quando eu entrei lá, eu falei, é aqui que eu quero estar. Porque era muito maior do que eu estava, né, no momento. A minha sala ia ser 3 vezes o tamanho, ia ter uma secretária que ia agendar para mim. Então, toda aquela carga operacional que eu estava fazendo, Tu não ia ter. Eu não ia ter. E aí, fui para lá em janeiro de 2018, fiquei em torno de 1 ano lá, então foi um momento assim que eu digo de muita ascensão, porque eu coloquei muita energia nesses procedimentos, ia praticamente todo mês para São Paulo, fui artista patrocinada de uma marca renomada de pigmentos, tinha um mentor, ia direto para congressos, fazer procedimentos em São Paulo, Belo Horizonte. Então foi uma época assim que eu acho que essa carga, sabe, da operação que eu tinha, porque eu era minha secretária,
secretária, eu agendava cliente, eu fazia tudo. Não tinha horário para almoço definido. Então, ali, quando eu cheguei, eu estabeleci algumas regras que iam me fazer bem, né? Pro meu bem-estar, pra minha qualidade de vida. E ela já estava treinada ali também. Então, a secretária... Já estava, então, prontinha ali para te receber. Já estava pronta. E aí, então, eu fui para essa clínica e as pessoas começaram, as alunas e mulheres que trabalham na área da beleza, na área das sobrancelhas, começaram a me pedir cursos. E aí eu comecei ali em cima da maca mesmo a ministrar cursos de cílios, sobrancelhas, que era o que eu mais fazia. E fazia ainda alguma coisa de limpeza de pele, assim, na época. E comecei com os cursos técnicos. E foi ficando um pequeno lá. Foi questão de 1 ano, mais ou menos, que eu decidi, tempo, né? 1 ano e meio deu para eu sair, então, e abrir o meu próprio espaço, o estúdio, que era Marcela Studio e Academy. Então, era um espaço de procedimentos e de cursos lá. E aí hoje trocou o nome, então. Isso, trocou o nome, nós já fizemos toda uma reestruturação ali, já reestruturei muito o negócio, não foi fácil, assim, muitas coisas envolvidas, e questão de... A gente tem que tirar muitas crenças, deixar muita coisa de lado, né? Então, essa é a trajetória até chegar no estúdio. Né? Que é hoje o lugar atual, o espaço atual que tu tá. Isso. Mas aí. Ali, então tu tá no estúdio desde qual ano? 2019, nós inauguramos lá, setembro de 2019. Eu lembro que nesse mesmo ano eu fui convidada para estar num congresso de micropigmentação. E eu lembro que eu não queria ir para esse congresso, eu achava que era caro, imagina, na época, sei lá, 12 mil reais à vista, uma coisa assim, fora do... Muito fora. Muito fora. E o pessoal me ligou e disse, Marcela, vem, que só tu não vem. E aquela história, assim, eu decidi ir naquele ano. E dessa decisão, eu, então, fui finalista do campeonato no mesmo ano desse congresso, e decidi fundar o estúdio. Então, as próprias meninas que estavam lá no congresso, elas me incentivavam, tipo assim, Marcela, vai lá, abre teu espaço. E fui convidada também para ir para Paris. Eu vi que foi internacionalmente já, Isso, né? Aí foi tudo nesse momento. Foi tudo no mesmo ano. Então, eu acreditava que eu não ia dar conta. Como que eu vou... Aí eu fui para um congresso num navio, que era super caro, pra época, né? Ali, início de 2019. Aí depois fui para Paris e já decidi, então, abrir o meu próprio espaço no mesmo ano. E depois eu vi que dava tudo certo. Né, que deu tudo certo, enfim, no final. Então, esses passos que a gente vai dando, eles vão nos dando essas habilidades, assim. É aquela coisa, a gente nunca tá pronto, né? A gente sempre acha que precisa. Eu vejo muitas pessoas vendo, assim, esses dias até tava escutando um podcast sobre isso, da Isabela Matti, eu gosto muito do conteúdo dela, e ela tava falando justamente sobre esse ponto do perfeccionismo, né, Marcela? A gente muitas vezes quer que esteja tudo perfeito, que as coisas estejam redondas, pra gente, a partir de então, fazer uma ação. Mas como que a gente vai ser bom em algo se a gente nunca fez aquilo, né? Então ela fez uma provocação dentro dessa linha. E aquilo que ela falou fez muito sentido pra mim, porque eu vejo muitos profissionais da saúde, principalmente, assim, né? Pensando no momento ideal. Não, mas ainda não é a hora. Ai, mas não sei o quê. Ou enrolando pra aquilo e não assumindo que, não, é pelo teu perfil, que tu acha que tu não é bom o suficiente. Tem tantas questões ali por trás, sabe? Não tem como a gente ser bom naquilo que a gente não faz. Não tem como, né? Então, as primeiras vezes sempre vão ser ruins. Os teus primeiros atendimentos, eles com certeza não foram bons. Tu foi aperfeiçoando a tua técnica, tu precisou de muitos atendimentos. Olha muita prática, experiência, né? Exatamente. Olha quantos pacientes, quantas clientes tu tinha por dia, de 25 a 30. Gente... É muita gente passando por ti e levando em consideração que tem um tempo, que tem uma dedicação, que tem uma energia. Então, assim, de fato, é um olhar para isso, é estar ali. Mas para isso, tu precisa aceitar que tu vai precisar passar por esse processo. A mesma coisa é gravar vídeos, né? Os primeiros vídeos são um horror. Nossa, muita diferença. São muito ruins. Sim. Mas a gente precisa passar por esse processo. A gente não tem como pular essa etapa e não adianta, não tem como. Não tem como pular. Exatamente. E tem alguma crença? Bom, eu imagino que várias. Nossa. Né, tu teve que abandonar
para tu chegar onde tu chegou. Hoje tu tem, né, tu é muito reconhecida até pela questão que tu falaste anteriormente, da questão da influência, né? O teu espaço, eu não conheço ele pessoalmente, mas vou conhecer. Ele é muito lindo, ele é um espaço que nitidamente ele é olhado para oferecer a melhor experiência. Tu é uma pessoa que tá sempre buscando, né? Como tu falou ali, eu fui todos os meses, eu tava em São Paulo, eu tava participando disso. Então, pô, foi naquele curto período de tempo. E tu continua sempre evoluindo, sempre buscando mais, o melhor, né? Mas para isso, né, muitas questões, porque a gente vem, né, da nossa criação, a gente vem da nossa educação. A gente sempre diz, né, a gente, né, não pode culpar os nossos pais. A gente sempre tem os traumas que a gente tem. A gente precisa entender que os nossos pais sempre deram o melhor pra gente, mas a partir da nossa criação e da nossa educação, muitas crenças e muitas questões vão vindo na nossa, né, no nosso CPF junto, a gente vai trazendo. E o que pra ti tu precisou passar, assim, nesse período todo e que, né, e que vai atravessando e vai fortalecendo a cada momento? Olha, muita crença, assim, de autossabotagem, medo de não dar certo. Então, a autossabotagem, assim, de, ai, será que eu sou boa o suficiente para esse passo? Será que... Então, o medo de não dar certo, principalmente, que eu trago muito hoje, assim, que é aquele medo que... Mas eu costumo pensar hoje diferente de o que será que pode acontecer de pior se isso não der certo, né? Então, acho que essas foram as duas, assim, que mais me pegavam e que pegam até hoje, porque a gente tem algumas questões, assim, no dia a dia que a gente percebe. Eu acho que o mais importante para tirar isso é justamente perceber. Então, será que eu tô me sabotando? E ouvir os recados, né? Que nem tu falou. Teve uma pessoa, a vozinha aquela. A vozinha, Então, o que foi a minha primeira ação naquele momento? Eu acho que não, né? Tá dando certo aqui, porque eu vou... Só que quando eu cheguei lá, a minha intuição foi muito intensa. Então, a intuição nessas primeiras viradas de chave são as mais importantes. Depois, já fica um pouco mais estratégico, né? Então, as primeiras intuições, assim, elas precisam ser levadas em consideração antes de ser estratégico. Então, eu levo muito, tem um peso para mim isso, essa virada intuitiva, assim. Isso é para mim, eu acho que eu consigo. E tem uma questão muito importante, muito interessante no medo de não dar certo, que eu estava pensando, é que quando eu ministrava os cursos técnicos, olha só, as mulheres que os maridos pagavam os cursos para elas, na hora de fazer a prática, eram as que mais travavam. Porque o que acontecia? Medo de não dar certo. Mas eu tô fazendo esse curso aqui e se eu não der conta, se eu não conseguir fazer esse procedimento depois, elas tinham medo de executar, de ficar ruim, de ter que pedir outro curso depois. Então, eu acredito que é muito pertinente, assim, entre as mulheres, inclusive, e também era muito para mim, né? Que tu conseguia pegar aquilo e também já ajudar no teu desenvolvimento. A partir desse insight ali das tuas próprias clientes, né? E tu falaste uma questão que para mim fez muito sentido também, a questão na evolução do meu negócio, também da questão do escutar a tua intuição, né? Sempre escutou a tua intuição, porque, pô, né, tu é muito jovem, tu ainda é muito jovem, dado todo o teu crescimento, toda a tua caminhada. Mas quando a gente é mais novo ainda, a gente às vezes acha que pode ser bobagem da nossa cabeça, tanta coisa pode passar, né? Tu sempre acreditava na tua intuição? Eu acredito que a gente vai criando uma certa habilidade. Quanto mais passos de fé tu dá, ou seja, aquele passo assim, vamos, é isso que eu quero, e é um passo de fé, porque não é milimetricamente calculado. Não é verdade. Na verdade, tu nem sabe se aquilo, qual que é o ponto X daquilo, onde que isso vai dar. Então, sim, eu levo muito em consideração a minha intuição, mas isso foi se tornando
habilidade. Então, é de olhar para o que pode acontecer se não der certo. Olha, o máximo é isso aqui. O máximo que pode acontecer é o quê? Eu voltar para o meu espaço anterior, eu vender alguma coisa. Vender minha arte na praia. Vender minha arte na praia. Então, foi criando essa habilidade que eu acho que hoje eu me sinto mais segura para dar esses passos maiores, sabe? Isso é muito necessário, né? Sem segurança, a gente fica naquela... Mas a gente precisa... É que nem tu falou, os passos de fé. É isso aí. A gente não tem como saber não, o que vai dar se a gente não fizer. Exato. Né? E tu sempre acreditou nesse tamanho teu que tu tá hoje? Ou tu foi construindo ele enquanto caminhava? Porque o que acontece, né? Hoje tu é referência na área, na região, aqui tu é conhecida até internacionalmente pelos cursos que tu deu. Então, tu tem uma influência, tu tem um nome muito forte. Tu foi construindo a tua reputação. Mas esse lugar que tu chegou hoje, ele é de um tamanho, mas lá no início tu imaginava chegar nesse tamanho ou como que era assim? Como é que era a tua ambição lá no início? De forma alguma eu imaginava. O foco no meu início era 100% em satisfazer as minhas clientes, porque eu sabia que se eu entregasse um bom trabalho para elas, elas voltariam, elas iam indicar outras clientes, e foi assim que eu fui construindo a minha agenda. Então, o primeiro passo era a agenda cheia. Era eu satisfazer elas porque isso me traria o retorno que eu precisasse, que eu precisava no momento para conseguir fazer novos cursos, investir no meu espaço. Então, cada dinheirinho que eu ganhava, assim, cada retorno, eu investia em mais cursos. Reinvestia muito no negócio, porque eu olhava uma foto de algum procedimento que alguém fazia pelo Brasil, mundo, sempre com a régua lá em cima. Perfeccionismo, né, que já entra muito na área da estética. Então, e eu pensava, como que aquela pessoa fez para conseguir esse resultado? Se ela consegue, eu também consigo. E esse pensamento eu carrego até hoje. Então, no início eu não tinha ideia, eu queria ter a minha clínica perfeita, como ela ia ser. Se eu visualizasse, eu sabia que eu conseguiria. Então, hoje, se eu visualizo, eu tenho muito nítido a transformação que eu quero gerar. Então, eu acredito muito que se eu visualizo, eu consigo chegar. Porque eu fui criando isso ao longo da minha jornada, né? Mesmo no início sem ter recursos. Então, definitivamente, eu não sabia onde eu chegaria. Então, fui sentindo muito as minhas habilidades à prova, sabe? Então, tu vai sentindo o que tu é boa de fato, o que tu sabe fazer, aonde que as pessoas te enxergam, como elas te enxergam. Então, essa escuta também é importante para ir modelando o negócio. Com certeza. E se tu fosse te descrever em algumas palavras, assim, com características tuas, como que tu te descreveria? Quem é a Marcela? Olha, eu acredito que eu tenho uma habilidade muito grande de transformar algo em algo de valor, sabe? Então, por exemplo, tu me traz um modelo do teu negócio, a gente troca uma ideia, conversa, eu consigo enxergar as pessoas maiores do que elas são. Então, eu consigo enxergar muito o teu potencial. Consigo enxergar onde tu pode estar, o que tu pode fazer, que tu vai transcender muito mais na tua carreira, sabe? Eu acho que é uma habilidade que eu tenho muito forte, assim, de enxergar isso nas pessoas, nas mulheres, nos cursos que eu ministro. Então eu olho para muitas vezes profissionais de altíssima performance, mas que eu pergunto assim, tá, mas tu faz tão bem o teu trabalho técnico, tu não te enxerga no palco, tu não te enxerga maior do que tu estás, e elas, olha, pois é, né? Pois é. Então essas perguntas assim, assertivas para as pessoas, eu consigo provocar um pouco mais, assim, sabe? E o que mais? Bom, me vejo uma mulher determinada, uma mulher que gosta de ajudar muito as pessoas, então sempre disposta. Tu me liga para algo, eu vou te trazer algo que eu posso ter aprendido ao longo da minha jornada. Então, o que eu posso contribuir hoje para as pessoas, eu adoro.
Eu amo, assim, fazer esse tipo de contribuição, assim. Servir, né? Servir. Tá, e se eu te pedisse para tu descrever, Marcela, o teu modelo mental, a tua forma de pensar, como é que é? Porque assim, eu vejo hoje, para quem, né, eu acabei não falando isso no início também, mas a Marcela, eu estou conhecendo ela presencialmente hoje. Eu acompanhava ela ali nas redes, foi através de uma amiga nossa em comum que a gente se conectou. E te conhecendo hoje, eu percebi que tu é uma pessoa muito observadora, mas que é uma pessoa muito inteligente. Mas eu queria que tu me dissesse, né, para tu descrever como é que é a tua mente, né? Se tu fosse descrever, porque, por exemplo, a minha mente, ela não para um minuto. Eu tô sempre pensando, conversando comigo mesma. Falando várias Ai, sim. Eu sou exatamente igual. Já respondendo a pergunta. Eu tenho que, na verdade, Ingrid, desculpa te interromper, mas eu tenho que silenciar às vezes. Eu coloco uma música, eu coloco algo... Eu me dou conta de que isso está acontecendo. Porque a melhor coisa pra gente tirar qualquer pensamento ruim ou alguma coisa assim é dar um stop ali na mente. Tipo assim, para um pouquinho. Para porque quieto. nem sempre são pensamentos bons, né? Às vezes podem ser medos, podem ser crenças. Então, saber observar isso é importante. Para quem é muito cérebro-tônica, como uma amiga fala, pensa o tempo inteiro. Eu penso em negócios, assim, 24 horas. Em como eu posso trazer o meu potencial à tona. Como eu posso estar no meu máximo potencial. É isso que eu sempre penso. O teu grande desafio é sempre esse. Essa é o teu grande desafiar. Dilema na mente. Eu me autodesafiar. Assim, será que eu estou na minha melhor versão? Quais as skills que eu preciso aprender? Para chegar. Quais habilidades que eu ainda não tenho que podem melhorar quem eu sou hoje? Então, eu gosto de olhar para trás e sempre pensar que eu aprendi algo nos últimos anos, nos últimos tempos. Bom, né? Sim. Isso é muito bom. Mas sabe que tu falou uma frase antes que eu curti muito ela e eu penso muito, ela também tá sempre aqui, ó. Se ela conseguiu, eu também consigo. E de ver, né, de enxergar esses cases, algo que eu gosto muito de fazer, de ler biografias e de ver como que foi a construção da carreira daquela pessoa, o que aquele empresário fez. Eu acho que quando a gente é empresário, quando a gente tem um negócio, a gente precisa sempre estar olhando o próximo passo, a próxima etapa, o próximo nível do jogo, né? Sim. Porque se a gente não olha, a gente vai estagnar. Sim. A gente tem que estar sempre se inspirando. Talvez a Marcela lá do início, lá de 2011, a Marcela não imaginava chegar onde ela chegou. Mas foi através das experiências que ela foi vivendo, foi através de tudo que tu foi passando e que tu foi percebendo, opa, peraí, então dá. Né? Dá para fazer esse caminho, dá para trilhar esse caminho. Mas, se a gente não tá atento a isso vai ser só mais um... E a gente vai deixar passar e a gente não vai acreditar. Na verdade, isso é muito também... Tá rolando muito, né? Ultimamente, já faz alguns anos, um preconceito do papo de coach, né? É papo de coach de sonhar, de motivacional e tal. Mas não é que a gente precisa se alimentar desses sonhos, a gente precisa se alimentar desses próximos passos para poder pensar e imaginar, às vezes, coisas que a gente nem imaginava para o nosso negócio. Porque daqui a pouco a Marcela não tinha essa ambição lá no início, mas ela foi vendo e percebendo que dava. E esse é o grande ponto, né? Isso aí. E ainda mais falando em área de saúde, estética, que cada vez muda mais. Tá sempre em constante renovação, então tem técnicas novas, tem procedimentos novos, então na minha área, inclusive. Então já é um outro gancho que já explora esse hábito de estar sempre buscando novidades. Mas eu gosto muito de algo mais sólido, sabe? Então eu não modelo meu negócio, por exemplo, as minhas ideias com base em algo muito passageiro, sabe? Eu prefiro algo que aquilo vai me dar mais tempo de solidez. Mais sustentabilidade. Sustentabilidade, Eu penso assim também, eu vejo que isso é muito importante. Porque às vezes é um crescimento que ele talvez demore um pouco mais, mas ele é sustentável. Não é qualquer vento que vai te derrubar.
Isso E aí. é esse o grande ponto, né? E todo líder, né, Marcela, todo líder que cresce, ele vai desenvolvendo filtros, né, na mente, filtros mentais. Qual é o filtro mental que tu usa hoje para tu tomar decisões no teu negócio? Porque a gente, como empresário, a gente toma decisões todos os dias no nosso negócio. Todos os dias não, muitas vezes ao dia, muitas vezes. O que tu pensa? Quais são os fatores assim que tu leva em consideração no momento das decisões? Eu levo em consideração alguns pontos como se aquilo está alinhado com os meus valores pessoais, se aquilo faz sentido. Também outro filtro que eu utilizo, além de estar alinhado comigo, com quem eu sou, é o quanto de transformação aquilo vai gerar. Será que isso vai levar a minha cliente, a minha aluna do ponto A para o ponto B? Vai ser algo benéfico para quem eu sirvo hoje, né? E também outro ponto é me trazer tranquilidade, me trazer paz de espírito, porque não adianta a gente ter uma jornada assim e não deitar a cabeça no travesseiro e saber que tá tudo certo, que a gente tá fazendo as coisas certas e dando o seu melhor. Exatamente. E quais são esses teus valores aí negociáveis? A honestidade é um valor, assim, inegociável. Então, a pessoa, para caminhar comigo, ela precisa ser verdadeira, precisa ser honesta, principalmente, sabe? E ter esses pequenos hábitos, assim, que para quem tá do lado, a gente precisa se apegar, né, em coisas, em pessoas que caminham junto com a gente, que é importante a gente pensar da mesma forma, né? Então, eu trabalho isso com as gurias, inclusive lá no estúdio, né? Vamos lá, vamos desenvolver, vamos ler mais, vamos buscar conhecimento, vamos estudar, sempre puxando. Que legal. Esse que é o grande ponto, né? A gente precisa estar sempre se desenvolvendo e sempre buscando algo a mais. Só que às vezes, muitas vezes, as coisas não acontecem como a gente planeja, né? Sim. E eu vejo assim que uma das competências que a gente precisa desenvolver como empresários, como empresário na área da estética também, porque muitas vezes acaba que não acontece exatamente como tu estava prevendo as coisas acontecerem, né? Então a gente tem que ter essa competência também da adaptabilidade, né? O saber que a gente vai se frustrar, o saber que algumas coisas vão dar errado. E como que assim, qual é o teu primeiro pensamento automático quando as coisas não dão como tu planejou, não acontecem como tu planejou? Olha, não posso dizer que é o aprendizado. O primeiro top 1, assim, nossa, o que eu vou aprender com isso? Não, a gente pensa, putz, mas eu queria que isso desse certo, que saco. E depois, com certeza, é o aprendizado. Então, o que eu posso levar disso para mim? O que eu posso aprender para errar e errar rápido, errar menos? Não ficar ali presa, sabe? Mas isso é muito muito da jornada, porque eu acho que a gente vai fazendo e eu já fiquei presa em algumas coisas, assim, sabe? Tipo, mas... Eu não consegui evoluir ali naquela situação. De não evoluir, de precisar buscar ajuda. Então, aprender a buscar ajuda também, a ligar para as pessoas, a buscar um conhecimento que já aconteceu 1, 2 vezes. O que eu preciso melhorar, né? Quando a situação se repete, é um sinal, né? É um sinal. E às vezes a gente não escuta esse sinal. Não sabe, não tem conhecimento. Exatamente, mas esse conhecimento ele vem também muito com base no autoconhecimento, né? Como é que é pra ti essa questão do autoconhecimento? Olha, eu tô buscando cada vez mais me conhecer, então me ouvir mais, sentir. Eu acho que muito do sentir, da intuição, eu trago para o meu autoconhecimento, busco terapias, busco saber mais, porque se eu não me conheço, como que eu vou entregar o meu melhor para as pessoas? Como que eu vou despertar? Então, se eu quero entregar o meu melhor, quero estar no meu potencial máximo, eu preciso me conhecer mais. Com certeza. Eu sempre digo, a gente só consegue evoluir no nosso negócio se a gente desenvolve o nosso CPF. Não tem como, né? Não tem como. E muitas vezes a gente vê por aí pessoas que não têm, primeiro, a humildade de aceitar que elas precisam aprender algo sobre aquilo, né? De que nós não somos os donos da verdade, a gente precisa entender que a gente, quanto mais sabe, mais
entende que não sabemos de nada, na verdade, que a gente precisa aprender muito, né? E de ter essa humildade para que, acima de tudo, a gente precisa estar abertos a aprender. A gente sempre precisa aprender. E aí, empresa nenhuma tu vai crescer empresa nenhuma sozinha. Tu sempre vai precisar de pessoas. E aí tu precisa saber lidar com pessoas, tu precisa saber entender sobre pessoas para tu desenvolver o teu negócio. Pessoas, negócios, números, enfim, a gente precisa desenvolver uma gama de habilidades aí, né, sendo empresários. Sim. Esses dias ainda falava com uma pessoa que é muito próxima a minha já há muitos anos e ela disse que ela tem uma vontade, né, de empreender e tal, mas que ela já não se acha mais com a idade e que ela sabe que para ela poder empreender ela vai precisar falar, meter a cara, e ela não quer isso. Então, esse é o grande ponto. A gente precisa olhar para questões que a gente quer, para as coisas que a gente sabe que a gente vai ter que fazer, mas que a gente não gosta, e de sermos suficientemente maduros e entendermos que, não, ou se eu vou tomar esse caminho, essa escolha, eu vou ter que fazer muitas coisas que eu não gosto, mas é uma escolha, é uma decisão, acima de tudo, né? Então, quando a gente decide empreender, quando a gente decide abrir um negócio, na área da estética, muitas empresárias, elas começam só elas, sozinhas, né, alocando uma sala, daqui a pouco, sei lá, indo na própria casa da cliente. Tem tanta coisa, né, tem tantos modelos de negócio que acontecem, mas elas precisam entender que elas precisam se desenvolver, e não é só a parte técnica, né, Marcela? Sim, a parte técnica, ela é um pilar crucial. Precisa ser a primeira coisa boa tecnicamente. Exatamente. Mas, para quem quer empreender, ter mais pessoas, gerir pessoas, precisa de outras habilidades. Porque para mim também, no começo, eu era sozinha, eu decidia tudo sozinha, mas eu entendi que pessoas em determinadas habilidades que eu não sei são necessárias. Que eu posso ter mais tempo para desenvolver a minha parte técnica, para desenvolver a minha habilidade em vendas, eu vou precisar de alguém em outras áreas. Então, com certeza. É isso. E tem que estar sempre atento a isso, né? E o que tu acha, assim, que os empresários da área da estética, da saúde, né? Porque acaba que a estética tá dentro da saúde também. Perdem por excesso de medo, por não ter clareza. Tu percebe isso no caminho, como mentora? Como é que é, assim? O que tu vê no mercado? Olha, essa questão da clareza e do medo, é que não adianta eu te dar clareza sobre algo, sobre a tua trajetória. O medo, ele precisa, ele é algo que tu vai precisar enfrentar. Não tem como tu conseguir chegar no teu próximo passo sem não enfrentá-lo. Então, eu acredito que as mulheres, as empresárias da área da beleza precisam ter mais, primeiro, clareza para conseguir modelar, para conseguir errar menos. Então, sempre falo, né? Eu vou conseguir não atrasar mais a tua jornada, né? Então, eu sempre busquei também, ligava para professores, já liguei no meio de procedimentos, eu sempre busquei esse conhecimento de pessoas que já trilharam. Então, isso é importantíssimo. E existe muito essa questão da falta de clareza, tu percebe isso? Entre as tuas mentoradas? Sim, eu percebo que, principalmente na área da estética, os negócios, eles são modelados de acordo com o teu concorrente. Então, muitas vezes, tu olha, não, vamos pegar um exemplo básico, um salão de beleza, né? Eu vou fazer um salão de beleza, eu vou montar e o que eu preciso? Então, eu vejo que a maioria tem uma pessoa que, eu sou boa em escovar, então eu vou escovar cabelo, vou fazer mecha, aí eu vou precisar de uma manicure, eu vou precisar de um profissional aqui de que corta. Então, tu vai modelando e não pensa nas tuas habilidades ou no que o cliente busca para elevar o nível também desse salão, para tu te tornar autoridade naquilo que tu faz, porque tu começa a apagar incêndio aqui, começa a fazer isso aqui, e não foca naquilo que precisa ser feito. Então, acaba entrando nesse ciclo vicioso, assim, que é praticamente um vício de, não, mas eu preciso trabalhar mais, eu preciso desenvolver tecnicamente, mas não é de fato aquilo que vai te levar para o próximo passo. Exatamente isso. Então, são conhecimentos que quando tu contrata alguém que já passou pelo caminho, que tem o conhecimento de como tu vai conseguir trabalhar menos e utilizar aquela hora da tua cadeira que tu tá ali trabalhando
da melhor forma, existe essa possibilidade. Então, primeira coisa é clarear a mente dessas pessoas que trabalham para que não quer dizer que para o outro funcione assim, que é a melhor opção para ti. Então, não modelar isso, não olhar tanto para a concorrência e olhar mais para ti, para aquilo que tu pode fazer de melhor, então, o que pode servir de melhor. Tu sabe que acaba que a estética ela é um pouquinho diferente da área de consultórios, de clínicas, mas negócios são negócios. Sim. E sempre vão ser negócios, né? E a gente precisa entender que isso acontece também muito. Eu vou só querer atender mais, daí eu loto a minha agenda, daí eu não tenho tempo mais pra nada, daí eu entro no burnout, daí eu não dou conta da minha família, daí eu plantão e não tô conseguindo pagar as contas, mas eu não tô vendo dinheiro. Então, esse é o grande ponto, de que tu, muitas vezes, tu tendo um tempo pra gerir o teu negócio e olhar pra ele, porque afinal de contas é tu que é o responsável pelo crescimento. E assim tu acaba também automaticamente conversando com pessoas que já estão na mesma situação, aquilo se torna um ciclo de lamentações, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Mas imagina, tu poder reduzir a tua carga de trabalho, aumentar o valor da tua consulta, ser um profissional valorizado por aquilo que tu faz e poder olhar ainda muito mais para o teu paciente, muito melhor. Então, eu acho que esse ponto é a alta performance que a gente fala, né? Tu atender tranquila, atender feliz, sabendo que tu tá sendo muito bem reconhecida, muito bem valorizada sobre aquilo que tu faz. É esse o ponto, né? E tu faz melhor ainda, eu acho que é colocar a tua missão de vida à prova. Tu executar a tua missão melhor ainda. E daí, isso aí, a consequência disso é tu ficar mais confiante, mais seguro, e tu vai entregar muito melhor. Muito mais. Nossa, sem dúvida nenhuma. Se todo mundo pudesse ter esse pensamento, assim, né? É claro que a gente não tá falando aqui que é fácil, que é só fazer uma modificação aqui, mas é algo que é possível. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu quero que tu conte pra nós agora como que hoje está configurado o teu negócio, tá? E depois que tu contar como que ele tá configurado, como é que ele é hoje, eu quero que tu conte pra nós qual foi o preço mais alto que tu já pagou por esse crescimento. Tá, então conta pra nós. Primeiro sobre o negócio. Conta pra nós. Bom, o estúdio, ele era antes, nós fazíamos procedimentos avulsos, então nós nichamos em tratamentos de sobrancelhas. Eu comecei fazendo design, comecei fazendo micropigmentação, depois eu fui aprender a despigmentar, então remover procedimentos de sobrancelhas. Então eu olhei e disse, aqui tem um ponto importante. É nisso aqui que eu quero estar, que eu quero tratar, essa jornada que eu quero entregar para minha cliente. Nós avaliamos o caso e ela passa por todo um processo até chegar no seu melhor resultado, na sua melhor versão. Então, eu aliei a minha expertise de olhar para as pessoas e saber aquilo que vai ficar, como que ela pode ficar melhor, mais bonita, sem aqueles procedimentos anteriores. Não que não possa ser feito, pode fazer, mas... E ela passa, então, por essa jornada de melhora do procedimento que ela já tem para algo muito mais moderno, muito mais bonito, que ela vai ficar muito mais bonita. Então, porque a gente acredita nisso, né? Porque quando tu te sente bem, quando tu te sente confiante, isso transcende na tua vida, isso transcende nos teus negócios, na tua família, tu é uma esposa melhor, tu fica mais feliz, então a gente mais feliz, consequentemente, servimos muito melhor e entregamos melhor. Exato. Eu acredito muito hoje que a próxima geração dos negócios em clínicas de saúde, estética, elas são muito mais especialistas do que generalistas. Eu acredito muito em um negócio especialista. E porque a gente consegue melhorar muito mais a jornada do nosso cliente, ela fica muito mais satisfeita porque tu entrega um resultado visível ali para ela. Então, hoje, eu perguntaria, né? O que tu pode fazer pelos teus pacientes, o que tu pode fazer pelas tuas clientes, que ela vai ficar muito feliz e que ela pode passar por ti, pelas tuas mãos, pela tua habilidade, em que tu vai entregar um resultado transformador para esse teu cliente paciente. Então, olhar para isso no futuro, agora, o futuro presente. O futuro que é hoje, né? Exatamente. Isso, e a gente já faz isso mais ou menos há 2 anos. Então, eu comecei com tratamento, eu vou começar aqui a fazer um procedimento para melhorar a sobrancelha. E hoje é um método.
Então, nós temos um método e o nosso posicionamento mostra isso. Então, a gente traz as clientes potenciais que querem essa renovação. Que incrível. Que Mas legal. antes teve um preço. Exatamente. Um preço a se pagar, assim, claro, não falando de procedimentos, mas mais em relação a negócio, assim. A primeira questão foi saúde, assim, então... Sim, na época do salão, então atendendo sem parar, voltando um pouco ali na conversa para esse momento. Nossa, atendia sem parar. Eu amava isso, eu não via algo como maléfico para mim, ou que, nossa, eu tô me acabando aqui. Não era sobre isso, eu tava muito feliz, na verdade. Mas... Claro que custou um preço, porque eu acordava 6 horas da manhã com o celular na mão, organizando a agenda. Então, eu sou ótima organizadora de agenda, porque eu fazia isso de uma forma assim, encaixava as clientes e dava aquele jeitinho de organizar todo mundo. E ficava muito bem, muito organizado, mas aí a saúde... Então, quando eu fui para essa clínica depois, onde a minha cliente me convidou para alugar a sala, eu já sabia que, olha, os meus horários agora vão ser esses, eu vou atender tal e tal dia, eu já comecei a organizar mais. Tá, mas tu acredita que para a pessoa crescer no seu negócio, ela vai conseguir vai ter momentos, eu não quero tendenciar minha resposta, quer dizer, a minha pergunta, mas tu acredita em equilíbrio para tu crescer um negócio? Dificilmente tudo vai estar 100% alinhado. Existe aquele momento que agora é hora de eu reunir a minha equipe, eu preciso elevar aqui a mentalidade das gurias, eu preciso ter um probleminha aqui, vamos resolver juntas. Então, tudo tem um momento. Eu acredito que, claro, um equilíbrio no básico precisa sempre ter. Então, analisando os nossos casos, vamos conversar, Então, eu acho que o 100% de equilíbrio não existe, né? 100% do tempo, não. A vida pessoal é a mesma coisa. Né? São os momentos, eu casei esse ano, então eu queria viver aquele momento. Mas não que eu deixei tudo de lado, pelo contrário, fui tentando unir tudo. E esse é também um ponto, né? Também não ficar vivendo culpada daí, agora porque não tá conseguindo. Exato. Porque tu tá trabalhando num sonho, tu tá trabalhando ali em algo que tá crescendo, que é um momento que tu tem pra fazer isso. Porque daqui a pouco amanhã, e se tu não tiver a saúde que tu tem hoje, né? Então a gente nunca sabe. Tem que cuidar muito da saúde, a gente precisa priorizar, e porque no início eu aprendi isso. Então na marra aprendi, exato. Acontecendo mesmo para saber que precisa priorizar a saúde, senão eu não consigo fazer outras coisas. Com certeza. Bom, a gente tem muitos temas aqui, mas o nosso tempo, ele que manda. Mas eu quero ainda fazer algumas perguntas que para mim são bem importantes, assim. Hoje tu tem uma equipe já, né? O que tu pensa, assim, que tu enxerga? Por que as tuas alunas hoje, elas têm dificuldade de pensar como empresárias, ou tu não percebe isso? Enfim, como que é esse pensamento? Eu acredito que vai muito também da ambiência. Então, como nós conversamos antes de iniciar o podcast, é tu estar com pessoas que têm um conhecimento que tu hoje não tem, que já chegaram num lugar que tu quer chegar, né? Já tem, eu quero ter a minha clínica, então eu vou conversar com pessoas que têm a clínica. E não só ficar naquele, pensando que, colocando desculpas, eu digo, por exemplo, esse ano o governo está instável, então eu vou colocar isso como uma desculpa para eu não investir no meu negócio. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, né, sobre o resultado que tu não tens. Então, porque se precisa de algo, precisa buscar o conhecimento necessário. Precisa buscar aquela habilidade para crescer. Precisa ir atrás, né? Senão tu não vai evoluir. Senão, não vai. Tem que primeiro te desenvolver como pessoa para depois crescer o teu CNPJ, né? Tá, e vamos falar sobre marketing então um pouco, que é um assunto que eu gosto muito. Eu quero que tu conte para nós hoje, como que tu enxerga o marketing, qual é a importância que o marketing tem dentro do teu negócio, porque tu tem duas vertentes então, né? Sim. Tu como mentora, tem o estúdio, né? Na verdade são vertentes diferentes e são olhares diferentes. Como é que é assim para ti hoje, como que tu leva o marketing no teu dia a dia, no teu negócio?
Eu sempre fui... eu penso assim, eu sempre fui um pouquinho marqueteira, mas o que é realmente ser marqueteira? Eu não gosto dessa palavra de fato, mas assim, se eu não mostro quem eu sou, se eu não mostro os meus resultados, como eu penso, como eu vou atrair as pessoas certas para o meu negócio. Então eu trago muito no marketing, muito nas redes sociais, a jornada. E desde o início, assim, mesmo que eu não tinha aquela habilidade de fazer vídeos, de aparecer nas redes sociais, eu fazia os cursos e eu tinha que mostrar isso, porque como que eu ia me diferenciar perante todo mundo que faz a mesma coisa que eu? Então, eu sempre busquei trazer a minha trajetória, a minha história como um arsenal que eu tenho para me diferenciar. Eu gosto muito dessa ferramenta, e ela é totalmente intuitiva para mim, nunca foi uma coisa muito estratégica, assim, sabe? Sempre foi muito no feeling. Então, eu lembro que uma vez um amigo me disse, Marcela, quanto que vale um diamante se ele tá escondido? Tu precisa mostrar ele. E assim, eu mostrava o meu valor, mostrava esse conhecimento. E toda vez que eu quero tomar alguma decisão, eu olho muito para essa trajetória, eu olho muito para essa história, sabe? Tu conta muito a tua história através de diversas formas no teu marketing. Isso, gosto bastante. Eu acho que a única forma de diferenciar um negócio é colocando como tu enxerga o mundo, como tu enxerga as coisas. Então, isso eu trago muito à tona, sim. Lá no estúdio, por exemplo, agora que esse ano que nós fizemos reforma, eu imaginava um ambiente diferente, eu imaginava que ele deveria ser um espaço onde a cliente senta, ela se sente acolhida. Eu tirei balcão de recepção, tirei tudo, para que ficasse uma sala de estar. Então, era algo que eu gostaria de que minhas pacientes, minhas clientes sentissem. Então, mostrei essa reforma, trazendo um pouco da minha história também, né? Aquela menina que sonhava, aquela menina que não sabia onde chegaria e que hoje tem um movimento. E que esse movimento, ele é tanto do estúdio quanto ele tudo se conecta, eu digo, é um ecossistema, assim. Porque as mulheres, elas vão lá para se embelezar e isso traz um empoderamento. O conceito de tu buscar conhecimento, ele também me empodera. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu sei, quanto mais eu busco conhecimento e aplico, eu me sinto mais tranquila, eu me sinto mais empoderada também para tomar essas decisões, para fazer esses movimentos dentro do meu negócio. Então, eu sempre gosto de mostrar isso também, sabe? Como um valor para se diferenciar. Tem algo que a gente está falando muito ultimamente, que não é só focar no mostrar ali, mas sim documentar, né? Documentar a tua jornada, né? E é muito isso, tu acaba trazendo ali, mas sempre contando a tua história, fazendo esse link, porque como tu falaste, a nossa história, ela é única. E tu sabe que muitas vezes eu fiz uma mentoria focada em storytelling alguns anos atrás, e era algo que eu sempre tinha pra mim, assim, pô, mas a minha história, que graça tem a minha história é tão comum. Muita gente tem essa história, uma história parecida. E quando eu comecei a contar e ver que na verdade não era assim, e eu comecei a contar para as pessoas nas palestras, nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, e aí as pessoas vinham e se conectavam comigo pela minha história e diziam, nossa, mas eu não sabia que tal coisa tinha acontecido contigo e isso. E aí eu vi, opa, mas isso realmente então tem um poder maior do que eu tava menosprezando ali. Gera conexão na imediata, Gera né? Muita conexão. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? E saber que todos nós temos uma trajetória. Esses dias também estava comentando com uma sócias de uma clínica que a gente atende, e delas falando assim, pô, mas talvez nem a nossa equipe não esteja sabendo da nossa história. E realmente elas se deram por conta que elas passaram toda uma trajetória. A gente sabe que muitas vezes, na maior parte das vezes, para um médico se formar, para um profissional da saúde se formar, é um processo muito difícil, árduo. São muitos anos de dedicação. Por vezes tu tá vivendo em condições ali bem precárias naquele período ali, até tu chegar onde tá. Só que daí daqui a pouco a tua equipe, ela tá só vendo o resultado final. Ela não sabe tudo que tu batalhou e como que foi. Então, por que não contar essa história, né? Então, assim como tu teve muitas dificuldades, muitas batalhas, para hoje tu tá num lugar que não é que hoje não tem essas batalhas, hoje tem, né? São níveis diferentes.
Mas tu passou por muitas questões. E através dessa tua história que tu se conecta com outras pessoas, né? Da gente valorizar cada vez mais isso. Mas falando de marketing, voltando um pouquinho, e não que isso não seja marketing, ele é e faz parte muito. O que assim tu enxerga hoje como uma estratégia que tu já usou que foi muito legal, além da questão do storytelling? Teve algo assim, isso que eu usei foi uma furada? Tem algo para compartilhar com a gente nesse sentido? Tenho. O que não funciona muito hoje para nós é a questão de campanhas com descontos. Isso. Pelo teu público. Pelo público, assim. Nós já fizemos, por exemplo, campanhas de estoura balão, recebe prêmios, recebe... Mas eu acho que se a cliente, a paciente, ela não está disposta, ela não tem interesse em fazer aquele serviço, eu não sei se só por causa de um desconto ela vai fazer. Eu acho que é muito claro alinhado com o público, com a questão das clientes. Então, eu acho que sempre pensar em como o teu cliente, o teu paciente está vivendo, o que ele prioriza, o que ele gosta. Então, eu vejo que hoje muito mais uma vivência é mais legal, né? De fortalecimento de comunidade entre as nossas clientes, elas se sentirem pertencentes a esse nosso movimento, né? De beleza que a gente faz lá dentro do estúdio. Então, eu acho que isso é muito mais interessante do que a gente fazer campanhas. Pra você ter ideia, eu nunca trabalhei com desconto, por exemplo, Black Friday, nunca fiz assim. Eu acredito que seja interessante, assim, para uma estratégia maior, algo, mas tem que ser mais pensado, assim. Agora, hoje, simplesmente vender com base no desconto, eu acredito que não seja. Não é o que faz sentido pra gente, assim. Tá. E tu falou muito dessa questão do movimento, da comunidade, né? Que é algo muito forte, que tu tem trazido muito isso. Traz pra nós hoje, porque o nosso público aqui, a gente tem desde públicos que já têm um negócio próprio, quanto aquele público que tem algum interesse em empreender, mas daqui a pouco ainda está estudando, tem níveis de conhecimento aqui através dos nossos espectadores. Então, para aqueles que ainda não entendem um pouco disso, traz um exemplo para nós, Marcela, de como hoje, né, de forma prática, tu traz esse movimento, traz essa comunidade. Acho que eu vou contar um pouco mais de como que eu percebi isso, de como que surgiu, né? Nos cursos técnicos, eu ministrava design, ministrava cílios, micropigmentação, só que eu comecei a perceber que elas não precisavam só tanto da técnica, elas precisavam muito mais que isso, elas precisavam entender sobre, eu falava sobre tudo, qualidade de vida, sobre hábitos, como que elas podem, adoro. Hábitos, como que elas podem ser, porque às vezes é a alimentação, e eu trazia assim um arsenal de coisas para elas pensarem sobre a vida delas. Ali era a parte técnica. Era a parte técnica, elas saírem ali sabendo fazer design de sobrancelha, aplicando no negócio delas. E eu comecei a perceber que eu contando a minha história, trazendo essas... porque eram coisas que eu já tinha passado. Olha, gurias, vocês precisam cuidar disso, vocês precisam fazer determinados... Então, quando eu trazia isso para elas, empoderava elas, de certa forma, contando a minha história, então trazendo elas para dentro, para refletir sobre a história delas, sobre onde elas estão colocando o seu tempo, elas se empoderavam muito. E eu comecei a cada vez mais gostar de fazer isso. Eu gostava muito mais dessa parte do que da parte técnica. E eu falei, tem algo aí. Tem algo aí. E eu já rapidamente, já criei, então, umas turmas de mentorias. Então, primeira turma foi mais piloto, assim, coloquei diversos públicos, então desde as iniciantes até as mais avançadas, e fui percebendo quem que dava aquele resultado mais rápido, sabe? Então, hoje, eu acho que para uma criação de movimento, a gente precisa entender o que o paciente precisa, né? Trazendo... porque isso pode ser feito em mentorias, pode ser feito tanto dentro do consultório, né? De tu estar trazendo para essas pessoas uma transformação, pensar nessa transformação e tu te colocar como uma líder que tem um problema a resolver, ou seja, é a estagnação, vamos trazer aí para os médicos, é o emagrecimento, é algum problema recorrente que eles têm dentro do consultório, que o público tem, e tu te coloca como aquele líder que vai resolver aquele problema. Eu chego a me arrepiar falando disso, assim. Não, dá pra perceber, assim, a energia que tem. Eu gosto muito disso. Então, tu vai te posicionando com base nisso
isso, que na verdade, e vende também isso. Então, sai um pouco da competência técnica que tu te torna também um vendedor naquilo, mas sempre pensando não em que tu, não, é para ganhar mais dinheiro, não, é para tu trazer a transformação para o teu paciente. Então, tem que mudar a mentalidade para olhar para isso. Não, mas se eu vender cada vez mais pessoas vão ter mais qualidade de vida, vão indicar o meu trabalho, vão trazer mais pessoas e isso vai criando essa comunidade. E tu vai mostrando isso também. Exato, sabe? E é virar essa chave, né, Marcela? De que não é só é o paciente e é o dinheiro, não. É além disso. E tem que perceber isso. O dinheiro, ele é consequência, claro. Com certeza o dinheiro é muito importante, sim. Mas ele é consequência. Ele tem que vir depois que tu tenha essa consciência de que tu precisa entregar. E a pessoa, ela vai te trazer um problema, né? Claro. Então, eu tô me sentindo cansada. O médico, a profissional da estética, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Então, é uma forma de escalar, inclusive. Né? Com certeza. E há quanto tempo tu já tem a parte das tuas mentorias e tudo mais? Faz mais ou menos uns 2 anos, assim, que eu fui iniciando com poucas alunas, fui modelando cada vez mais, vendo o público que se interessava e que realmente era certeiro de que aquilo que eu fazia vai ser benéfico para a carreira dela, né? E aí hoje tu te dedicas quanto por cento no estúdio, quanto por cento? Gente, não é fácil. Porque é mais fácil. Um negócio, né? É mais um produto, mais um serviço que tu oferece. Eu amo a parte técnica, né? Eu gosto muito porque ali eu enxergo eu enxergo as possibilidades e o próximo passo dos meus negócios, porque justamente é o público, né, que quer isso, que tá em movimento, então... Aí tu tá vivendo na prática aquilo que tu entrega na tua mentoria, né? Porque a gente vê muito mentor hoje aí, né, Marcela? Tu sabe bem que só ensina e que não vive. Sim. Então tu tem que vivenciar aquilo que tu tá ensinando, que tu tá mostrando o caminho pra tua mentorada, né? Exato. Esse é o grande diferencial. Eu vejo tu continuar aí e tu tá ali no dia a dia pra poder mostrar, eu fiz dessa forma e isso aqui deu certo. Isso não deu certo. Sim. Mostrar esses caminhos, né? Falamos de marketing, falamos de mentoria, falamos de negócio. Tem muitas coisas que a gente ainda poderia estar falando, mas eu não quero terminar e eu não quero ir pro quadro do 981 Pergunta sem antes te questionar sobre a tua parte de liderança. A gente sabe que muitos profissionais da saúde, muitos profissionais da estética, eles são oficialmente, digamos assim, líderes, porém eles não agem e nem se enxergam como. Eles não sabem como que é, de verdade, ser um líder, ser um chefe, ser uma pessoa que tem uma posição, né, dentro da sua empresa. Então, acaba que não se posiciona, acaba que não age como deveria agir para sua equipe ter os melhores resultados. Como que tu enxerga isso? Como é que tu vê isso? Como foi pra ti também? Foi bem difícil no começo, porque eu colocava pessoas simplesmente para ocupar sala, para fazer... eu preciso de gente aqui que não faz o que eu faço. E hoje eu já penso totalmente diferente. Eu penso que a liderança dentro de um negócio é todo mundo no mesmo barco, remando para chegar para o mesmo caminho. Então, ir contra os problemas, sabendo aonde que o negócio vai chegar. Então, é todo mundo, eu digo assim, é uma parceria. Olha, nós vamos resolver isso, nós estamos fazendo isso. E elas precisam, as pessoas que estão contigo, elas precisam entender como tu pensa e onde tu quer chegar. Precisam entender, também se apaixonar pela transformação que a gente gera. Então, isso faz com que elas, inclusive, busquem o conhecimento necessário. E também ali já é como se fosse uma escola, assim, também, né? Porque já tem, eu que já passei pelo processo, então elas têm acesso total, a gente troca muito conhecimento, assim. Então, eu acho que a liderança no negócio, para mim, é isso. É todo mundo remando para um lugar, juntas. E quais as dificuldades, assim, que tu percebeu? Assim, o que tu teve que lidar, assim, no teu caso, no sentido de que foi difícil, assim, foi até eu me adaptar, né? Porque, imagina, eu era uma profissional sozinha, né, ali autônoma, e de repente eu tive que contratar pessoas, eu não tinha ideia de como contratar. No início eu não sabia nada sobre... Porque a gente não aprende isso. Não, né? A gente não aprende sobre finanças, então é ali na prática.
errando, acertando, sabendo que é isso, é esse perfil de pessoa que eu preciso aqui, que vai dar certo. E sempre fomentando, claro, essa transformação para elas, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que o estúdio representa, o que o movimento representa. Então, eu acho que é por aí, sabe? A gente tá sempre numa eterna evolução, né? Sempre. Agora a gente tem aqui um quadro dentro do 981cast que se chama 981 Pergunta, tá, Marcela? Então é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu vou te fazer 9 perguntas que tu vai precisar responder em até 8 segundos, eu vou ficar contando aqui, só que tu tem que responder com uma palavra. Uma palavra. É o mais desafiador. Porque geralmente a gente quer explicar, a gente quer falar um pouco mais, é uma palavra, tá? Podemos começar? Podemos começar, então, meu vamos Deus. lá. A primeira pergunta é: uma habilidade essencial para crescer o seu negócio? Autoconfiança. Boa, gosto disso. Nossa. Pergunta 2. Minha família é? Amor. Pergunta 3. Se tu pudesse tomar um café com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Com uma mulher... Oprah? Oh! Fazendo uma entrevista? Por que não, né? Por que não? Pergunta 4. O que um profissional da saúde, da estética precisa aprender, além da técnica, para ter um negócio próspero? Vendas. Foi bem incisiva ali. Vendas. Também acho, concordo. Pergunta 5. Um hábito seu que te ajuda a ser mais produtiva? Foco. Tá. Depois eu quero falar sobre isso. Bota anotar. Anota. Pergunta 6. O que um bom líder nunca pode fazer? Descansar. Tô brincando. Não, olha, vamos falar sério, né? Vezes é verdade. Um líder desacreditar. Desacreditar. Ai, forte essa aí. Forte, bem forte. Porque se tu Me arrepiei, desacredita... Pergunta 7. Se você pudesse dar um único conselho para sua versão de 10 anos atrás, qual seria? Acredita. Boa, eu nem tô contando, ela já tá falando. Pergunta 8. Marcela, em uma palavra. Determinação. E a pergunta 9, e última pergunta, mas não menos importante. Uma palavra que define sucesso para você. Liberdade. Liberdade. É verdade, porque o sucesso, ele tem essa consequência. Vamos falar só rapidamente sobre essa questão do foco aqui, então. Vamos. Porque tu disse que é um hábito teu e que te ajuda a ser mais produtivo. Mas como que tu chega no foco? Nesse foco? Porque tu é muito... Dá pra perceber, nitidamente, pela forma, até como a tua comunicação não verbal, ela acontece. Que tu é focada. Mas a gente sabe que a nossa vida, ela tem muitas distrações, né? A gente tá toda hora sendo bombardeado de notificações, de pessoas, aí tu tá ali, tem a tua equipe, tem questões acontecendo, enfim, né? Tu precisa achar momentos para que esse foco, ele chegue. Além disso, tu também na tua vida precisa ter um único foco para conseguir executar aquilo que tu te propõe, né? Mas o que te ajuda nesse processo? O foco, basicamente, eu penso o que eu preciso fazer, de forma bem resumida. Assim, o que eu preciso fazer? Tá. Eu preciso chegar nisso aqui, eu preciso melhorar os scripts o fluxo de vendas do meu negócio. Tá. Teu processo comercial. Processo comercial. E eu faço até eu finalizar. Eu não pego outra tarefa sem antes eu finalizar. Chega até a ser, às vezes, um problema, assim, porque às vezes tem vídeos pra gravar, tem coisas pra fazer, e eu preciso resolver isso em 1, 2 dias, pra que eu consiga pegar outras coisas pra fazer. Mas daí, nesse período, tu tem os atendimentos? Como é que tu faz daí? Eu tenho alguns dias específicos para eles e dias organizados para eu fazer as outras coisas. Então, hoje eu
preciso acordar bem mais cedo para já começar. Eu preciso de uma organização, assim, de saber o que eu preciso fazer em cada dia da semana. Eu não consigo mais viver sem eu saber, amanhã eu sei que hoje, para estar aqui, então eu já me organizei ontem já. Mas assim, claro que outras coisas acontecem ali no meio, a gente precisa até essa semana também. Ontem era aniversário do meu marido, então, e eu queria estar super bem aqui no podcast, então na janta a gente já conversou um pouco mais sobre, então eu vou utilizando, assim, essas pequenas estratégias, mas no momento da família, no momento da família. Então eu tento sempre organizar também, mas nem sempre é possível. Tô aqui almoçando, eu tô pensando naquilo que eu preciso fazer depois. Mas no momento, se eu tô com alguém da família, se eu tô sozinha, aí é outro, é diferente o momento, sabe? Então eu tento sempre priorizar esses momentos, hoje sabendo da importância de estar fazendo sozinha, ou de estar com eles, de estar com uma amiga, de quando a gente precisa desopilar, porque senão não tem como, né? A gente só ficar obstinada ali em alguma coisa. Eu sei quando, eu vou relaxar agora. Então, Mas tu tem períodos de obstinação. Sim. Tem, né? Sim. Dá pra perceber, assim, pelo que tu falou, assim. Então, agora o meu foco é melhorar isso aqui, então eu preciso terminar isso aqui. Enquanto eu não terminar, eu não vou me liberar para as outras atividades. Isso até é bem é uma questão, assim, que mais no começo, ali, quando eu comecei nos cursos técnicos, era algo bem complicado de organizar, porque aparecia ali as alunas, aí durante os atendimentos, então a coisa ela não começa assim organizada. De certa forma, não, mas se a gente compreende de que é importante, então eu priorizo aquilo que o meu jogo vira. Então eu preciso estar nas vendas, preciso estar em comunicação com os meus clientes. Então hoje eu sei o que onde o meu tempo ele vai ser mais útil para aquilo onde eu quero chegar, o que eu preciso. Para tu chegar naquele teu objetivo, né? Ser mais estratégica. Com certeza, porque afinal de contas esse é o teu papel dentro do teu negócio, né? Fazer com que ele cresça, né? E pra gente poder finalizar o nosso episódio com muita dor no coração, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para pessoas que estão nos assistindo até agora e que empreendem e que querem crescer o seu negócio, né? O que tu diria para essas pessoas? Eu diria que eu tenho uma frase que que eu tenho anotado no meu celular. Eu não sei de onde ela veio. Até se tu identificar ela, gostaria de saber. Mas diz assim que grandes coisas foram feitas por pessoas comuns que tiveram grandes ideias, mas a coragem de sair por aí pelo mundo para tornar os seus sonhos realidade. Nossa. Então é sobre coragem. É sobre isso. É sobre coragem. É isso. E tem sempre... E o medo, ele sempre vai estar junto, né? Como a gente estava falando antes. Às vezes a gente tem que pegar ele, né? E vamos junto. Muitas vezes, aquele sonho, aquela vontade de fazer aquela coisinha te assusta, mas cabe a nós termos coragem para fazer, porque no final somos só nós. E no final de tudo, né? A gente não vai ter uma outra vida para fazer isso. A gente não sabe, pelo menos, né? Mas a gente tem essa vida aqui para fazer acontecer. E será que já não tá tarde? Será que sempre há tempo? Mas será que a gente pode esperar tudo que a gente acha daqui a pouco, que lá no nosso inconsciente diz, mas vamos esperar? Eu acho que não. Então, e quando eu também me dei por conta disso, sabe, Marcela? Que eu vi que talvez o amanhã eu não sei o que vai ser do amanhã. Mas então eu preciso fazer hoje, eu preciso me mexer hoje, eu preciso colocar a minha cara, né, e a tapa, a aprovação a todo momento, e a gente tem que fazer isso, porque senão, do que vai ser de algo que a gente não sabe ainda? E com certeza, tem que construir hoje. E vai trazer mais felicidade também, mais prazer de viver a vida, é sobre isso. Não é sobre fazer por algo que a gente não, é sobre se levantar todos os dias e saber que, eu tô no caminho certo, estou cumprindo o que eu vim para fazer. Perfeito, é sobre ter um propósito, além de tudo, né? Para fazer com que nós nos levantamos todo dia de manhã e a gente, vou lá, construir o meu sonho. Marcela, foi incrível poder conhecer um pouquinho mais da tua trajetória nessa, não sei quanto tempo deu, mas acho que foi uma hora e pouco. Foi bem legal, muito... Cada vez que eu tô sentada aqui, eu tenho a oportunidade de aprender muito com vocês, que são meus convidados, e com certeza essa oportunidade de hoje para mim valeu ouro,
Valeu muito. Quero te parabenizar pela tua trajetória, por essa linda trajetória, por essa tua dedicação linda e esse teu foco. Parabéns. Eu tenho certeza que tudo isso que tu tá plantando, que tu já vem colhendo, mas que ainda tem muito pela frente. Muito, não tenho dúvidas. Tu é uma pessoa especial, tu é uma pessoa que tem um coração lindo. Então, parabéns de verdade por essa trajetória, por todo o caminho que tu tá trilhando aí. E eu fico muito feliz de poder estar aqui escutando e conhecendo uma pessoa como tu. Nossa, que lindo. Pra mim foi muito especial também. Até fico emocionada. Muito obrigada por essa oportunidade. Ai, obrigada, Marcela. Que linda. Pra ti que esteve conosco até agora, muito obrigada por estar acompanhando. Muito obrigada por estar conosco aqui. Viu só, né? Tu viu como é importante a gente estar acompanhando a evolução e vendo que sempre é possível. Obrigada por estar conosco aqui. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!